Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Começando aqui nosso 9º dia de aula de História Eclesiástica 1. Hoje será a nossa última aula. Estou muito feliz porque hoje concluímos aqui esse conglomerado que é a história da Igreja Antiga. Já oramos, como é costume. Mais uma vez, boa noite, graça e paz. Graça e paz. Boa noite, graça e paz. É com muita alegria que hoje nós estaremos concluindo com o assunto os bárbaros e a queda do Império Romano. Já foi dito as datas anteriormente, nós fizemos várias pinceladas, até porque um assunto da história eclesiástica acaba muitas vezes interferindo em outro período, então, mas hoje nós estaremos sendo um pouco mais cirúrgicos sobre essas duas pautas, principalmente para que a gente possa entender um pouco como que foi o Império Romano e principalmente esse lado, que é o lado do Ocidente, e a sua queda, e entender um pouco o que seriam os bárbaros também. Então, hoje a gente vai fazer um pente fino, bem interessante. Eu estarei utilizando um material de um professor que eu aprendi várias coisas, que é o professor Pedro Reno. Ele tem um canal do YouTube chamado Parabólica, ele dá várias aulas de história. Estarei usando também o material da professora Márcia Zoner, que é também do STBnet, e também estarei utilizando bastante informações do professor Juliano Renz, um pastor, professor de uma igreja batista reformada lá de Florianópolis. E, inclusive, depois eu vou estar passando para vocês, inclusive, uma apostila que eu peguei com ele. Mas, com certeza, nas próximas aulas, eu estarei usando um material muito bom do professor Juliano. Eu já tenho utilizado, inclusive, aqui nas nossas aulas, e confesso que essas aulas têm nos enriquecido muito, mas muito mesmo. Então, hoje a gente vai estar, eu diria, trabalhando sobre essa temática, e estou muito feliz que é o nosso último dia desse módulo. Na quinta-feira, estaremos iniciando História Eclesiástica 2. E aí nós estaremos indo da queda do Império Romano até a Reforma Protestante. Ou seja, será 1000 anos de história, e em média, um pouco mais de 1000, mas a gente vai caminhar, vai prosseguir. Eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar muito. Tá bom, meus irmãos? Como é costume, vamos ler um texto bíblico, irmãos. Eu gostaria que os irmãos abrissem no livro de Atos dos Apóstolos, no último capítulo e no último versículo. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo de número 31. Quero lembrar aos meus irmãos que as nossas aulas são gravadas, para que os irmãos que já são alunos atuais possam continuar ouvindo e aprendendo e se aprofundando sobre os temas. As aulas também são gravadas para que futuros alunos que, porventura, não tenham esse horário disponível, mas queiram fazer esse curso em EAD, nos procure. Nós estaremos também passando material e também criando um currículo específico para aqueles que desejarem fazer nosso curso em EAD. E também as aulas acabam sendo gravadas e disponibilizadas nas redes, até mesmo para cumprir aquela palavra de Jesus: de graça recebestes, de graça dai. E se eu, juntamente com vocês, e a nossa igreja e esse seminário, puder dar uma contribuição em irmãos de muitas igrejas e denominações, e quem sabe até de pessoas que não são evangélicos, mas que, ao assistirem ou ao ouvirem essas aulas, tiverem ali um interesse pela Bíblia e um interesse pelas Escrituras e se converter, estarei muito feliz. E se tratando de irmãos, eu não tenho dúvida que irmãos, ao se depararem com os temas, com os livros, com os materiais,
e com, eu diria, essa teologia ortodoxa, esses irmãos, eles aprenderão o que é uma verdadeira igreja, uma igreja com base nas Escrituras, e eu não tenho dúvida que esse irmão, mesmo que ele não faça o seminário, ele vai poder ter uma visão diferente, vai poder servir melhor a sua igreja local. Então, a gente grava também por isso, aproveitando esse momento que Deus tem nos dado, que é o momento de tecnologia, tá bom? Então, vamos lá, meus irmãos, última aula, né? Estou muito feliz e o assunto hoje vai ser muito interessante, né? Acharam Atos 28, 31? Ok. Pode ler para nós, Júnior? Pregando o reino de Deus, ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. E ali o Lucas, escritor de Atos, para com ponto final, mas não põe um amém. Não sei se vocês já notaram, que diferente de muitos outros livros e cartas do Novo Testamento, a maioria tem um amém. Nem todos, é claro. Mas Atos dos Apóstolos não termina com um amém. Alguém... Tem um epílogo, né? Hã? Não tem um epílogo. Não tem. E alguém já disse que é porque a história continua sendo escrita por nós, Igreja de Jesus. E eu quero até aproveitar aqui uma fala de um historiador que, se não me falha a memória, foi o próprio professor Juliano que mencionou, se não me salvo engano, se não foi ele, foi algum outro pastor e professor, que a história eclesiástica ela seria o terceiro testamento, né? Nós temos o Antigo Testamento, o Novo Testamento, ela seria o terceiro testamento, dando essa ideia de que estamos escrevendo a história. E é claro que a pessoa que disse isso não estava defendendo necessariamente que a história eclesiástica ela pode ser colocada ao lado da revelação, não era isso, mas mostrando a importância com relação ao papel da igreja. Mas eu queria, inclusive, aproveitar, porque se não foi o professor Juliano, eu ouvi essa informação de alguém, e eu queria fazer uma correção, né, dessa fala, no sentido do que, se nós não tomarmos cuidado e fizermos uma leitura da história eclesiástica como o terceiro testamento, aquela ideia que a Igreja Católica Apostólica Romana tem da tradição, essa frase pode ser uma frase muito bem usada pelos próprios romanistas. Por quê? Porque pode ver que para o catolicismo estar de pé, ele precisa da tradição. E quando eu coloco a tradição como o terceiro testamento, sendo que o primeiro testamento é o Velho Testamento, o Novo Testamento é o Segundo Testamento, e a história eclesiástica é o terceiro testamento, eu acabo colocando a tradição da igreja em pé de igualdade com as Escrituras. Então, essa fala... Abre um precedente para validar. Exatamente. Então, eu acho que eu fiz uma citação errada. Não foi o professor Juliano, não. Foi, eu acho que um historiador católico, se não me falha a memória. Aquele que eu passei para vocês na semana. Lembra que eu passei um vídeo para vocês de um historiador católico? Então, se eu não me engano, foi ele que disse, tá bom? De qualquer forma, eu falei assim, bom, eu achei interessante essa frase, eu gostei bastante dessa frase, mas não no sentido de igualar, né? Como eu disse para vocês, eu penso nessa frase como então, deve ter sido o professor Felipe Aquino, que ele é um historiador católico, daquela aula que eu passei para vocês da história da igreja com viés católico apostólico romano. Inclusive, eu não sei se vocês viram aquele vídeo, mas ali também ele fez várias citações interessantes que dá para a gente ouvir muitas coisas e aprender algumas,
Outras coisas eu achei muito exagero. Eu achei também que ele tentou defender o catolicismo de todas as formas e acabou errando. Inclusive, eu até mandei para vocês um corte, quando ele faz uma citação crítica das outras culturas e das outras religiões, porque eu entendo que cada religião no mundo tem um papel, eu diria, naquela cultura. Não estou defendendo as religiões, pelo contrário, nós somos cristãos, Jesus Cristo nos basta e a Bíblia Sagrada nos basta. Mas dizer que as outras religiões não ensinaram os seus povos, não foram catalisadoras de desenvolvimento cultural, ético, tecnológico nos seus dias, é mentira, né? E quando ele, inclusive, ele faz citação, por exemplo, do Egito, quando ele faz citação de outros povos, como dos muçulmanos, o povo árabe, em especial os muçulmanos, irmãos, a gente tem que fazer cortes e citações na história com as suas devidas proporções, porque os muçulmanos também tiveram desenvolvimentos tecnológicos, científicos brilhantes, dos próprios egípcios e tantas outras religiões. Então, a gente não pode pegar uma religião que não dava o incentivo ao estudo e colocar tudo dentro do mesmo balaio, né? Mas aqui, eu só quis fazer essa citação porque, de fato, eu acredito que nós estamos escrevendo Atos dos Apóstolos, não como igreja que escreve a revelação. Então, a história eclesiástica, na minha concepção, ela não é o terceiro testamento. Fazendo aqui uma afirmação. Na minha opinião, a história eclesiástica, ela é o espelho da revelação da nova aliança. Ela é o espelho. Assim como o Novo Testamento é a revelação última de Deus, até a redenção de todas as coisas, a história eclesiástica vai ser o espelho, se ela está sendo um espelho fidedigno ou infidedigno. Mas ela não é o terceiro testamento, mas ela é o espelho da revelação. Logo, ela é a história que se baseia durante esse desenvolvimento na revelação. Logo, o que ela faz como história, ela está fazendo sobre a ótica da iluminação. Tá bom? Então, fiz questão aqui só de fazer esse contraponto, né, para enriquecer um pouco aqui as nossas reflexões, tá bom? Então, vamos lá, meus irmãos, vamos falar hoje sobre os bárbaros, né? Vamos lá, vamos falar um pouco dos bárbaros. E eu vou compartilhar aqui com vocês, né, aqui alguns slides, tá bom? Vamos lá. Povo bárbaro que conquista o Império Romano. Quem eram eles? O que eles faziam? Vamos lá. E hoje também estaremos utilizando partes do livro Texto, que é do nosso irmão Justo Gonzalez. Estarei também utilizando parte da aula do livro O Cristianismo através do Século, tá bom? Estarei lendo aqui alguns trechos. E também, se der tempo, eu quero também estar lendo parte do livro A Igreja dos Tempos Bárbaros, do Daniel Hopes. Inclusive, irmãos, fica aqui, eu estou encantado com essa obra. Eu falava com o Júnior há pouco, esse escritor, ele é simplesmente sensacional. Eu não conhecia essa obra, mas eu estou assim, eu diria impressionado, porque ele não é só um escritor. A impressão que dá é que você está lendo, você não está lendo uma obra científica, uma obra história. Você está lendo uma novela. Justo Gonzalez é bom, mas no caso Daniel Hopes,
ele consegue ser extraordinário. Inclusive, Daniel Hope, seu pseudônimo literário de Henri Petiot. Então, só para vocês terem uma ideia, tá? O nome dele, de fato, é Henri Petiot. Por ser francês, eu não sei qual que é a pronúncia, tá? Esse historiador, irmão, só para vocês terem uma ideia, ele se tornou mundialmente famoso com essas obras e outras que ele publicou. Inclusive, ele foi eleito para a Academia Francesa em 1955. Então, pense, irmãos. E agora, o que mais me maravilhou nessa obra dele é a maneira que ele escreve. Você está lendo, por exemplo, como se você estivesse lendo uma novela. É simplesmente genial, simplesmente genial. Estou encantado com a maneira que ele escreve, tá bom? Peguei emprestado aqui da professora Márcia Zoner, e sempre que eu utilizo alguma coisa de alguém, irmãos, eu gosto de dar a fonte, dar o mérito, né? E ela colocou essa foto, eu achei bem curiosa, né? Lá vem os bárbaros. Né? Quem são os bárbaros, né, meus irmãos? Quem são os bárbaros? Então, Júnior, leia para nós essa frase que está aqui embaixo, por gentileza, meu irmão. Confronto entre os romanos e bárbaros, século V. Reconstituição. Os romanos chamaram bárbaro aos povos que falavam uma língua diferente da sua, logo incompreensível para eles, que vivia para lá das fronteiras do império e que tinha um modo de vida diferente do seu. Ou seja, qualquer estrangeiro que não estivesse debaixo daquilo que nós conhecemos como a romanização dos costumes romanos, da educação romana, eles eram considerados bárbaros. Essa palavra bárbaro é bem interessante, que ela vem do grego barbaroi, e quando um romano, né, essa expressão bárbaro nasce com os gregos. Então, por exemplo, os gregos, certa ocasião, quando eles se referiam sobre qualquer outro povo que não fosse de língua helênica, de língua grega, de cultura helênica, eles falavam assim, barbarói. E aí havia uma expressão que eles diziam assim, bar. O que eles estão dizendo? Aí eles repetiam, bar. O que seria esse bar? Essa seria a mesma correspondência do nosso blá, blá, blá. O que o fulano de tal está falando? Ah, blá, blá, blá. É o nosso tal da baboseira. Né? O que fulano está falando? Está falando um monte de baboseira. Não é assim que nós usamos nos nossos dias? Então, os gregos, nos seus dias, utilizaram isso, querendo dizer, são pessoas ignorantes, estrangeiras, incultos, de língua incompreensível, e por isso o bar, ou blá, 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 que corresponde a nós. Depois que o Império Romano domina sobre o Império Grego, eles utilizam também dessa mesma expressão. E isso acaba virando um apelido para qualquer... Por exemplo, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil e descobriram o Brasil e viram os ameríndios, os índios brasileiros, eles também falavam que eram bárbaros. Então, essa palavra ela acaba tendo várias aplicabilidades, mas, historicamente, nos dias do Império Romano, os bárbaros eles eram conhecidos por serem os estrangeiros. E é muito interessante, irmãos, que a gente, acompanhando várias literaturas, a gente começa a entender a complexidade dos bárbaros. Os bárbaros não eram simplesmente caipiras da roça que estavam lá. É claro que, dentro das suas nações, eles tinham seus desenvolvimentos, eles tinham as suas tecnologias, mas era óbvio que o Império Romano ele estava muito além, porque, olha o próprio nome, né? Era um império, então ele tinha uma força muito grande. Mas a gente não pode achar que qualquer outro povo que não pertencesse ao Império Romano eram povos ignorantes e letrados, que não tinham tecnologia nenhuma. A gente não pode estigmatizá-los dessa forma. Oi, Júlio? Será estigmatizado como não civilizado, né, diante desses povos mais desenvolvidos.
Exatamente. Mas não era o fato deles estarem lá, que eles também eram totalmente ignorantes, né? Vocês têm que lembrar que os próprios chineses, nos dias do Império Romano, já era o Império também. E eles também já tinham ali as suas dinastias. Maia. Exato. Então, achar que o Império dominante, literalmente, eram os únicos detentores de todo o conhecimento, limitar, né, essa área tão importante do próprio, eu diria assim, do próprio Império, tá bom? Então vamos lá, meus irmãos, continuando aqui, né? Próximo slide. Obrigado. Aqui, a professora Márcia Zollner, ela coloca a primeira vaga em invasões bárbaras. A gente já vai voltar um pouco para comentar um pouco sobre essa questão, porque aqui seria o Império Romano, né, como está nessa foto, lembrando que aqui já estava as divisões, mas na realidade a gente vai ver já que do século V ao século VIII, aqui foi a segunda grande invasão. Muitos historiadores colocam como a grande invasão porque, de fato, Roma cai o Ocidente. Mas isso não significa que foi a primeira invasão, né? Já tinham tido outras invasões. É que nas outras invasões, os próprios bárbaros não tinham conseguido, por exemplo, destronar essa parte do império. Então, eles conseguiram, inclusive, fazerem várias conquistas, mas a gente vai ver aqui que é interessante que até mesmo os romanos, irmãos, eles utilizavam-se dos bárbaros, num primeiro momento, como se fosse as linhas divisórias e fronteiriças que eles também financiavam para protegerem o próprio Império Romano. Então, é muito curioso que, quando a gente começa a estudar um pouco de história eclesiástica, a gente começa a estudar a história, mas, ao mesmo tempo, a gente estuda a cultura do povo, e não tem como a gente estudar a história sem estudar a geografia, e os desdobramentos daquela geografia, daquela sociedade, da economia. E, recentemente, só para vocês terem uma ideia, eu tenho assistido muito sobre geopolítica, tenho acompanhado muito dois professores, o professor Marcílio e o professor Roque. E eu gosto muito de ver esse tema nos dias atuais, porque hoje, por exemplo, quando a gente vê, né, o mundo polarizado entre Oriente e Ocidente, ou como o professor Roque gosta de chamar, do eixo do mal, né? Então, quando nós começamos a entender um pouco melhor o que é geopolítica, a gente começa a compreender que o Império Romano, como eles sempre foram muito estrategistas, eles utilizaram-se dos bárbaros que faziam fronteiras ali ao Império Romano como, literalmente, um meio de apoio para que os outros povos que desejavam entrar e fazer incursões sobre o Império Romano, eles acabavam sendo financiados pelo próprio Império. Então, vai ser muito interessante avaliar e pensar. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque quando a gente pensa em geopolítica, o professor Ricardo Marcílio usa uma frase muito interessante. Ela fala o seguinte, que na geopolítica não existe bonzinho. E aqui fica uma palavra até para vocês que são seminaristas e futuros pastores e missionários. Vamos esquecer agora aqui, irmãos, da questão religiosa, tá? Vamos pedir licença para a questão religiosa e vamos pensar como cidadãos e vamos pensar aqui como estrategistas políticos. Na geopolítica, literalmente, o que importa é o que é melhor para aquela nação. Você não tem que, muitas vezes, fazer acordos com uma outra nação quando você nota que o seu povo, o seu território, estará sendo prejudicado. E quando nós pensamos no assunto geopolítica, civilização, etnias, culturas, país,
Irmão, tudo isso está ligado ao quê? À geografia daquele povo. Podem ver que os judeus, por exemplo, hoje, nessa guerra que eles estão enfrentando aí, né, primeiro com a faixa de Gaza, depois com a Síria, mas tudo que está por trás é o Irã. Mas percebam uma coisa, irmãos, por que há esse confronto com Israel? Por que há essa perseguição? Porque há um desejo da conquista do território. O território ele é importante. Então, nós brasileiros que nunca passamos por uma guerra, a não ser a Guerra do Paraguai, e então a gente não sabe o que é isso, né? Até mesmo na Segunda Guerra Mundial, muitos brasileiros, né, representar o nosso país, fazendo frente nessa defesa, e dizem, né, os historiadores, que os nossos soldados brasileiros tiveram muito êxito, boas conquistas, mas fora isso, nós nunca passamos por uma guerra, então a gente não tem noção do quanto vale o território. Então, por essa razão, quando a gente começa a se lembrar e olhar um pouco aqui essa área, aqui, irmãos, eles guerreiam desde sempre. Por isso que os romanos, eles eram estrategistas e eles faziam alianças geopolíticas com os bárbaros, porque eles estavam, ao mesmo tempo, também se beneficiando de certas incursões de outros bárbaros. Então, a gente vai ver já, e vai ser bastante interessante o desenvolvimento desses assuntos. Então, deixa eu continuar aqui. Tudo bem até aí, meus irmãos? Então, só para eu concluir a frase do professor Ricardo Marcílio. E deve ser assim, viu, irmãos? O nosso país, quando se trata do governo, quando se trata, né, dos nossos diplomatas, quando se trata de comércio, quando se trata das nossas riquezas, nós precisamos fazer negociações com outros países aonde a gente não perca, ou aonde a gente tenha o quê? Um acesso, eu diria, sempre com essa via dupla, porque no momento que a gente está perdendo demais, quem perde é a nação, quem perde é o povo, e naturalmente, aquele país vai deixar de existir nas próximas décadas. Então, em geopolítica, o que existe em geopolítica é o quê? É o interesse daquele momento ou daquele período. Então, por exemplo, irmãos, hipoteticamente, tá? O mundo entrando numa terceira guerra mundial. Ora, se acontecer, e oremos para que não aconteça, o nosso país vai precisar se posicionar de que lado ele vai estar. E é importante nós termos essa perspectiva de que os estadistas, de que os generais, de que a segurança do nosso país, ele vai tentar tomar as melhores decisões para que a gente perca menos e para que a gente, de preferência, nem entre na guerra. Por isso que o Brasil tem esse ponto de neutralidade, mas nem sempre um país vai ser privilegiado dessa neutralidade. Então, na geopolítica, o que importa é o interesse daquele país, daquele povo e o progresso daquele povo. E a gente não pode perder isso de vista. Por isso que eu disse assim, vamos pedir licença do assunto religioso. Porque, irmãos, quando a gente vai para o campo da religião, a gente usa valores como dar a face ao outro, caminhar mais uma milha, mas não é isso que se trata agora sobre a geopolítica. Né? Então, é importante que a gente conheça um pouco sobre isso, porque mais cedo ou mais tarde a gente vai precisar de orientar jovens que estarão indo para o Exército, quem sabe uma hora a gente vai ter pessoas importantes do Exército na nossa igreja, generais, e nós, como pastores, vamos precisar de orientar, e pastores para se tornarem capelães, ou seja, é um assunto que está dentro dessa pauta, né? É claro que aqui seria um assunto de geopolítica, não de história eclesiástica, mas quando a gente conhece um pouco, a gente erra menos, né, irmãos? Tá bom? Então, continuando aqui, vamos lá, meus irmãos. Então, aqui, só para vocês terem uma noção, meus irmãos, olha só. Opa, deixa eu voltar aqui. Aqui. Isso. Pode ler para nós, Júnior? Dá para ler? Ok. Entre os principais povos responsáveis pela fragmentação do Império
do Império, podemos destacar os visigodos, ostrogodos, anglo-saxões, francos, suevos e turíngios. Com a invasão dos érulos, em 476, houve a deposição do último imperador romano, Rômulo Augusto, que já tinha ascendência germânica. Assim, o Império Romano do Ocidente se desintegra. Joia, obrigado, Júnior. Aqui, meus irmãos, é um mapa, não sei se vocês estão vendo, Constantinopla, né? Nesse ponto. Mas eu vou mostrar hoje vários mapas para vocês, e vai ser muito legal, porque nesses mapas a gente vai poder olhar bastante aqui, ó. Então, aqui, ó, Constantinopla, né? Nós precisamos lembrar que a queda do Ocidente dá em 476, e é bem interessante que o Rômulo Augusto, ele tinha ascendência germânica. Guarda essa palavra, tá? Germânica. Eu vou mostrar para vocês algum material aqui do professor Pedro Reno, que ele fala bastante sobre a maneira em que os romanos viam, principalmente, os bárbaros. Na concepção romana, os bárbaros, todos eles eram germânicos. Tá bom? A gente vai chegar lá já já. Então, continuando aqui. Júnior, vamos lá. Aqui, Alarico I, né? Nascido em 375, na ilha de Pius, no delta do Danúbio, e falecido em 410, junto ao rio Bucento, em Cosenza, na Calábria. Foi um rei visigoto, ou seja, uma pessoa muito importante também na história dos bárbaros, tá bom? No ano 410, Gil, o que você lembra do ano 410? Na história de um grande pai da igreja, Gil. Agostinho, você lembra do que aconteceu? Agostinho de Hipona. Lembra desse episódio? Quando os bárbaros invadem Roma, em 410. Então, percebam, irmãos, que a Roma, no século III, ela já tinha e vinha passando por vários conflitos internos. E só para recapitular também aqui, algo importante, irmãos, desde o primeiro imperador romano, Augusto, até por volta ali da metade do século III, soma-se por volta de 26 imperadores. E depois, só no século III, foi praticamente uma quantidade de imperadores de quase 2 séculos. Por causa que o próprio Império Romano estava tendo as suas crises. Então, matava-se um imperador, era colocado outro. E nós já estudamos isso nas aulas passadas, que o próprio Império Romano estava tendo muitas crises e muitas revoltas, guerras civis. Inclusive, dentro dos assuntos, os historiadores, eles comentam que desde o primeiro dia, do primeiro imperador romano até o último, no caso do imperador romano do Oriente, do Ocidente, nunca deixou de ter guerra civil, Roma. Ou seja, a guerra civil sempre foi muito presente. Só que nos primeiros 2 séculos havia uma continuidade do império e uma certa harmonia. No 3º século, Roma passa por essas crises, então existe uma quantidade enorme de imperadores e eles já estão passando por dias difíceis. No ano 410, também, um grupo bárbaro invade Roma, saqueiam Roma, já colocam ali muitos habitantes do próprio Império Romano em uma situação muito deplorável. Ainda não foi a queda do Império, porque eles se reerguem com as suas devidas proporções. Mas a gente já chega lá, porque hoje, nossa aula, nós estamos baseando primeiro nos bárbaros, depois a gente vai para os assuntos de Roma, tá bom? Então, continuando aqui. Aqui, mais uma vez, é um desenho, né? Mostrando aqui em cima, irmãos,
essa tribo, a gente já vai ver outros mapas também, mostrando os que eram bárbaros, e eu quero, inclusive, aproveitar agora e ler com vocês, olha só, aqui no material O Cristianismo através do Século, olha, deixa eu abrir aqui, Cristianismo através do Século, está na página 101, eu não sei se vocês compraram esse material, fica como indicação, eu sei que não dá para a gente comprar todos os livros, né? Afinal de contas, graças a Deus, nós temos um acervo muito grande sobre esse assunto. Página 101, que seria a igreja enfrenta o império e os bárbaros, né? Então, deixa eu abrir aqui e compartilhar com vocês. Essa é a nova edição, tá, meus irmãos? Vou até compartilhar aqui para vocês verem. Eu estou com a minha antiga edição. E aqui, deixa eu colocar na capa, na página que eu pretendo. Aqui. É a mesma página. Isso. Então, vamos lá. Quero ler uma parte aqui com vocês. Olha que interessante essa citação. A Igreja e os Bárbaros. Quero ler algumas linhas aqui com vocês. Gil, leia para mim, olha só, o que o nosso irmão Yearly Carnes vai falar sobre esse assunto. Leia para mim aqui esse parágrafo, Gil, por gentileza. Leio sim, pastor. Por favor. Opa. A Igreja e os Bárbaros. Isso. Foi bom que a Igreja tenha feito as pazes com o Império na primeira parte do século IV, porque na última parte do século surgiu um novo problema. Como trazer ao cristianismo os contingentes que começavam a emigrar para a Europa e que continuaram chegando até o século XI. Os movimentos migratórios de povos teutões, vikings, eslavos e mongóis para ir na Europa aconteceram entre 375 e 1066. Ou seja, só uma pausa, Gil. Percebam que logo depois da pacificação com Constantino. E agora aqui a gente já está chegando naquela parte de Teodósio. E vocês têm que se lembrar que também, irmãos, nós temos imperadores romanos que também, no meio do caminho, né, tentaram fazer uma nova perseguição contra os cristãos. Mas, voltando aqui, então, esses povos, eles tentavam vir, né, e entrar também no Império Romano. Então, só leio aqui também as primeiras linhas, Gil, dessa parte, o avanço dos bárbaros. Porque o que me chamou a atenção aqui, esses povos, teutões, vikings, eslavos e mongóis. Então, quando nós há pouco vimos no desenho os Hun, a gente pode dizer, de uma forma geral também, que eles acabam representando parte desses povos. Tá bom, meus irmãos? Mas, como eu disse para vocês, aqui já seria o que o professor Pedro Reno disse, a segunda e a grande invasão. Como a professora Márcia Zoner citou há pouco no slide dela, ela chamava de primeira invasão bárbara, porque é a primeira que, de fato, destrona. Mas isso não significa que eles já não faziam parte
os bárbaros já não faziam parte da cultura, tá bom? Mas não tem problema, a gente vai chegar lá. Então, voltando aqui, então leia mais um parágrafo para nós, por gentileza. Beleza. Os godos bárbaros foram os primeiros a aparecer na fronteira do Danúbio na última parte do quarto século. Acossados pelas tribos mongóis, tiveram permissão das autoridades romanas para entrar no império. A Batalha de Adrianópolis, entre eles e os romanos, em 378, resultou na morte do imperador Valente, e na entrada dos visigodos, godos do Ocidente, entre parênteses, na região oriental do império. Muitos atravessaram o Danúbio após a batalha e começaram as migrações dentro do império. Depois de saquear Roma em 410, fundaram um reino na Espanha em 426. Seguiram-nos os vândalos arianos do Oriente do Reno, que se fixaram no norte da África. A seguir, os irogodos arianos assumiram a liderança do decadente Império Romano. Ostrogodos. São nomes diferentes, né, Gil? Pode ler mais essa parte para mim. Os lombardos, os borbongoneses arianos e os francos pagões cruzaram o Reno, fixando-se século V, na região que hoje é a França. Os anglo-saxões na Inglaterra. Nesse século, a Igreja Ocidental enfrentou uma terrível ameaça, representada pela invasão da Europa por hordas mongóis, de hunos liderados por Átila, que só foram expulsos pela vitória dos Chalons em 451. Quando a Igreja parecia trazer o cristianismo muito dos povos teutões, novas ameaças vindas do islamismo e dos lombardos arianos tornam-se uma realidade no século VI. Joia. Na próxima aula nós vamos trabalhar, que vai ser o início da História Eclesiástica 2, a expansão do cristianismo. E aí a gente vai falar bastante sobre os lombardos arianos. Percebam, lombardos arianos. Em outras palavras, eles já tinham sido cristianizados. É claro que nem todos, tá, meus irmãos? Porque a gente viu aqui vários povos, né? Podem ver que há pouco a gente viu vândalos. Hoje não temos essa expressão, seus vândalos, não é? Então, percebam que os vândalos também é um outro povo também de bárbaro, que, como o texto aqui registra, né? Eles se fixam no norte da África, a gente já vai ver. Lembra que há pouco eu falei sobre saquear Roma? Olha lá, 410, né? E aqui, mais uma vez, quando eu falei sobre o Átila, né? Que também foi uma pessoa muito importante. Então, só para a gente, eu quero dar uma pausa. Mas o nome era associado a vandalismo, pastor? Não, daí se deriva o vandalismo. Mas entendeu, nessa época Gil? Ainda não era. Então, na realidade, Gil, da onde se deriva o quê, eu não sei te dizer exatamente, mas eu sei que um dos povos bárbaros eram os vândalos. Na minha concepção, eu não estudei isso a fundo, mas eu fiquei também, que como são muitos temas, eu faltei fazer essa lição de casa, mas na minha concepção eles eram bastante devastadores. Mas todos os bárbaros eram assim. Mas olha só que interessante, deixa eu fazer um comentário aqui que é muito legal aqui. Eu vou até utilizar agora o material do professor, como eu tinha dito para vocês, do professor Pedro Reno. Olha só que interessante, irmãos. Na opinião do professor Pedro Reno, ele vai dizer o seguinte, olha só, deixa eu pegar aqui, ó. Não sei se vocês... deixa eu compartilhar aqui com vocês. Então, deixa eu compartilhar essa outra parte aqui. Está um pouco pequeno, mas eu acho que vai dar para vocês lerem. Olha só, eu leio para vocês. Conseguem ler?
Aqui está tranquilo. Tá? Então pode ler para nós, Gil, por favor. As invasões bárbaras do século III ao V contribuíram significativamente para o declínio do Império Romano do Ocidente, em 476 d.C. Não foram o único motivo dessa queda, pois, para que isso ocorresse, devemos compreender a instabilidade política, corrupção, o crescimento do cristianismo e a crise econômica. Ou seja, olha que interessante, irmãos, quando a gente pensa que o Império Romano ele caiu por causa dos bárbaros, não é uma verdade absoluta. Há um estudioso, Eduardo Gimbel, que ele escreveu uma obra, A História do Declínio e Queda do Império Romano, em 6 volumes. Isso é 1737 a 1794, a data dele. Ele comenta que a queda foi principalmente por um crescente na decadência da população romana. A população romana foi se tornando decadente. Então, na concepção do Eduard Gimbel, a causa da queda é essa, é a decadência. E aqui nós lemos que o professor Pedro, ele comenta isso. E lembra que há pouco eu tinha mencionado que, historicamente, nos primeiros 200 anos, foram por volta de 25 imperadores, e somente no século III foi mais de 25 imperadores, que eles estavam numa guerra civil muito grande. Então, vocês vão até recordar um assunto que é até conhecido historicamente como a Pax Romana. Lembram desse episódio? Porque os imperadores determinam chegar à paz? Porque as guerras estavam custando muito caro, estava dando mais problema do que expansão. Ora, o império estava passando por várias crises internas, logo, vamos mudar a chave, vamos para a paz. Mas ali no século III tiveram vários problemas. Então, o que acontece? Aqui, nesse primeiro momento, enquanto eu fazia a lição de casa, é bem curioso o que acontecia, irmãos. Voltando aqui, deixa eu pegar os gráficos aqui e mostrando para vocês algumas fotos bem interessantes. Olha só. Essa é uma foto do Império Romano, exatamente no ano 117. Olha a influência que eles tinham sobre o mundo. Eles tinham não só o poder, mas uma influência em várias áreas. Né? Pode ver que eles acabam pegando aqui praticamente como se fosse o grande apogeu do Império Romano. No entanto, logo depois das suas crises, olha como eles já vão tendo aqueles problemas, né? Lembra? Um governo dividido, com vários governantes e generais. Então, aqui aquela parte da tetrarquia, e depois vem a divisão do império, né? E aqui, irmãos, exatamente aqui, nessa data, em 476, mostra agora a queda do Império Romano, e esse mapa ele é muito curioso, porque aqui, quando realmente Roma cai, vocês estão notando esses outros mapas que estão coloridos, se tornam várias outras nações. Os bárbaros que dominavam partes dessas regiões, eles conquistam. Então, Roma aqui foi totalmente fragmentada, e aqui nascem muitas outras nações. Por exemplo, aqui estão os visigotos, vários outros povos, como a gente viu, né, nos gráficos anteriores. Então, o que eu queria mencionar aqui com vocês? Olha aqui, ó, esse outro gráfico traduz melhor aqui. Os lombardos, eles estavam aqui em cima, e agora aqui, ó, começam os novos reinos, ó, reino dos visigotos, reinos dos siágrios, os anglo-saxões, né? Os ostragotos, são vários nomes, irmãos. Os vândalos aqui embaixo, tá vendo? O único
parte que se manteve intacto foi o Império Romano do Oriente, com Constantinopla. Mas, só para vocês terem uma ideia, deixa eu voltar aqui um pouco, em um outro mapa. Aqui, irmãos, deixa eu falar aqui sobre essa primeira leva. Nós não acabamos de ler que estavam vindo vários grupos, entre eles os mongóis. Então, o que acontecia? Olha que interessante. Presta bastante atenção, isso aqui foi muito interessante. Quando os mongóis, como outros bárbaros, vinham e pressionavam esses bárbaros aqui, então, naturalmente, eles acabavam invadindo o Império Romano, mas não era um Império Romano chamado agressivo. Até historicamente é chamado de uma invasão pacífica. Não era porque eles estavam vindo para passear, não. Eles estavam saindo, fugindo dessas invasões que vinham aqui por cima, e naturalmente eles acabavam descendo aonde já era o Império Romano. Então, quando a gente fala que antes da queda do Império Romano pelos bárbaros, Roma, nas suas crises internas, já estavam passando por esses problemas. Porque, como eu disse para vocês, qual era o posicionamento de Roma com esses povos aqui? Esses povos faziam um papel tampão, mais ou menos do que a Rússia está tentando fazer agora com o território que eles estão ocupando da Ucrânia. Então, o que Roma fazia? Roma contratava esses soldados, como, por exemplo, o Putin tinha agora soldados... como que é o nome? Mercenários, exatamente. Os bárbaros, na realidade, aqui que faziam divisa com Roma, eles tinham um papel de trabalho mercenário a Roma. Então, o que Roma fazia? Roma dava terras e Roma favorecia eles. Mas no momento que as tribos do aqui, ou como a gente viu no livro há pouco, essas várias outras nações, né, que nós vimos, eles começam a invadir os tentões, os vikings, os eslavos e os mongóis. Quando eles começam a invadir, eles acabam fugindo para Roma e eles vêm para cá e acabam lutando contra muitos aldeões e cidades e querendo ou não, para sobreviver. Então, esse foi um primeiro problema. É claro, irmãos, que a gente está falando aqui, por exemplo, de várias etapas, né? Podem ver que Roma cai no ano 476, mas no ano 410, Roma já tinha passado por uma invasão bárbara. Então, esses bárbaros que estão vindo, eles não estão vindo porque eles querem destronar o Império Romano, mas eles querem sobreviver. Então, é claro, os motivos em si nós não sabemos de todos eles, né? Mas, então, nessa primeira invasão, a gente entende que, enquanto eles estavam aqui e eles faziam qualquer incursão, eles estavam fazendo, e aí são algumas deduções, né, que os historiadores dizem, porque como a parte norte era muito fria, então eles vinham aqui nessa parte mais próxima à Itália, descendo, próximo à capital, que o clima era melhor, a terra era melhor, havia mais prosperidade, ou seja, era uma maneira de sobrevivência. Então, agora, eu vou ler com vocês um segundo slide do professor... Deu a hora. Pedro, deu a hora? Então, eu já vou parar aqui. Agora vem aqui a segunda... aqui, ele está... Então, só vamos acabar de ler mais esse slide. Leia para nós, Gil, por gentileza. Beleza. O significado de bárbaro vem do mundo grego, se referindo ao outro como alguém não civilizado, um estrangeiro que não faz parte da sua cultura. Os romanos tomaram para si a utilização desse conceito para identificar aqueles que não passaram pelo processo de romanização, definindo grande parte dos bárbaros como germânicos, pois vinham da região da Germânia, ao leste do rio Reno. Porém, esses povos eram heterogêneos, tinham culturas e organizações políticas diversas. Joia. Agora, olha só que interessante aqui, ó. Tá vendo? Como que os romanos, aqui, esse mapa ilustra muito bem
esse primeiro momento da invasão bárbara, que acabava entrando no Império Romano por uma questão de sobrevivência. Então, para os romanos, quem eram os bárbaros? Eram os germanos. Então, é claro que não eram. Podem ver que vários povos estavam aqui dentro da Germânia. No entanto, para eles, todo mundo que estivesse aqui era um germano. Isso é num primeiro momento, tá bom? Então, eu vou dar uma pausa aqui, porque a gente vai ser muito interessante agora, nessa segunda invasão, que aí é a grande invasão, e aí tem uma característica diferente, e é por isso que a gente vai dar a pausa, porque deu o horário aqui, mas tudo bem até aí, meus irmãos? Está dando para entender? Entendi. Né? São muitas informações, e a gente tem que lembrar aqui, irmãos, que aqui esses povos já existiam, sempre existiram, né? Sim. Então, o Império foi crescendo e não expandiu mais sobre eles. Aí eu pergunto, por que o Império Romano não dominou aqui a Germânia? Mas porque muitos germanos até adentraram para Roma. Inclusive, naquele filme, The Chosen, tem uma cena bem curiosa, logo na primeira temporada, em que Mateus, ali como cobrador... Vocês assistiram essa temporada, não? Eu assisti parte dela, mas não fui adiante. Então, logo nos primeiros capítulos, eu acho que na primeira temporada, no 4º capítulo, tem um soldado romano que cuida de Mateus, que ele é cobrador de impostos, e leva ele até se eu não me engano, é o responsável pela guarda pretoriana, ali da região, né, da Galileia. Traço, o nome dele, se eu não me engano? Hã? É Traço? Isso, se eu não me engano, quem cuida do Mateus é Traço, né? E ele, inclusive, enquanto o responsável, eu não sei, não me recordo agora se o termo se ele é o responsável pela guarda pretoriana, se era ele, mas ele chega para Traço e pergunta: você é da Germânia? E aí ele explica: sou. Nós. E aí ele até usa uma expressão um pouco sarcástica. E Traço diz: não, nós nos unimos ao mais forte. Porque havia uma cultura entre os romanos, e era muito curiosa, e fazia parte mesmo deles, irmãos, que era aquilo: se você não pode com ele, une-se a ele. Nesse caso, houve certas parcerias com grupos mercenários, porque, ora, era do interesse desses soldados bárbaros e mercenários se unir agora a um grande império, mas não eram... então, eles eram romanos, porque estavam debaixo, né, de todos os acordos romanos, de toda a legalização romana. No entanto, nesse episódio, dá para ver que o soldado, o guarda, né, ali, o responsável por aquela região, ele é até um pouco irônico, né, dizendo: você é germânico. Em outras palavras, você foi um dos nossos conquistados. Guarde essa palavra, porque o que acontece? Já na grande invasão, quando a gente for falar, ao mesmo tempo em que esses soldados, como que é o nome mesmo, quando é soldado, não é o bárbaro, é o outro, esqueci o nome, que você contrata? Mercenário. Num primeiro momento em que os mercenários eles eram fiéis a Roma, enquanto eles estavam ali, vamos dizer assim, se beneficiando com Roma, logo nos problemas internos de Roma, quando Roma começou a implodir, esses mercenários, por eles serem germânicos, eles começaram, então, a favorecer agora quem? A favorecer os seus povos de origem. Por quê? Porque já não estava sendo mais interessante. Então, num primeiro momento, os mercenários, eles eram até acobertados. A gente vai ver já um outro slide, pelo Império Romano. Eles eram apoiados, eles eram financiados e eles eram valorizados. Mas depois, ao verem as crises do Império, eles começaram, então, a flertar com quem? Com a sua terra, os seus antepassados. Por quê? Lembra que eu disse há pouco? Irmão, esqueça um pouco agora as questões religiosas. E geopolítica o que eu ganho mais? O que será melhor para mim? Então, os bárbaros também,
eles não eram tolos. Eles não tinham a cultura romana, mas eles queriam sobreviver e queriam prosperar, né? Tá bom, meus irmãos? Então, vamos dar uma nossa pausa e a gente vai ir para o próximo ponto e a gente vai continuar falando ainda sobre os bárbaros. Tá bom? Ok. Beleza? Alguma pergunta, alguma dúvida? Pesquisei a palavra vandalismo, a origem dela é de vândalo mesmo. É uma conotação negativa, porque eles eram cruéis e saqueadores. Então, eu deduzi, Júlio, mas como eu não fiz a lição de casa, eu falei, opa, eu vou atrás, mas não deu tempo, então eu acabei, foi dedução, então eu não poderia, eu não seria honesto com a minha consciência do quê? De dizer, né, Júnior, que mas é isso, vai que tivesse alguma outra coisa, mas eu deduzi que sim, né? suspeitamos que sim, é isso mesmo. Eles eram cruéis e saqueadores, aí veio a palavra vandalismo. É. E a gente vai ver já já que eles vão, inclusive, eles vão... É germânico também, né? Isso, então. Só que depois eles vão se estabelecer aqui, ó, nessa região, no norte da África. Tá bom? Beleza, meus irmãos? Então vamos para o intervalo? Beleza, vamos lá. Beleza? Então, joia. Vamos lá. Vamos dar uma pausa, então. Voltamos em instantes.